Olá, tudo bem, gente? Passando para bater um papinho sobre a nossa atual realidade em que vivemos. Todo mundo sabe, né, que nós vivemos uma situação bastante crítica em relação ao nosso país. A atual política não está agradando. E aí a gente se pergunta: quando é que vamos acertar em votar em alguém? Fica complicado porque a gente está sempre tentando e sempre errando. E cada vez que a gente pensa em falar em política, vem as críticas. Você não entende nada de política, por que está falando de política? Gente, nós somos políticos, vivemos a política da boa vizinhança, da boa camaradagem, enfim, Jesus foi o maior político da humanidade. Então, temos que ser políticos, cobrarmos dos nossos governantes aquilo que a gente está vendo que não está bacana, que não está legal. Então, é assim, cada vez que a gente consente que pessoas despreparadas governem o nosso país, a gente vai se encontrar cada vez mais pobres, cada vez mais vivendo situação penosa, difícil, e assim a gente vai levando a nossa vida a trancos e barrancos. E o que eu quero dizer é que sempre eu ouço essa frase de alguns presidentes passados: ele rouba, mas faz. Eu discordo dessa política porque ele não tem que roubar para fazer, ele é obrigado a fazer, ele precisa fazer pelo seu povo. A gente precisa conhecer a história de outros presidentes. Eu cito Mandela. Mandela foi um grande líder. Ele liderava o seu povo com amor, com retidão, com carinho. Ele era aclamado pelo teu povo como pai. Olha isso, gente. É um mal nosso, eu me incluo nessa, que a gente vai levando, vivendo como dá, como pode, mas não pode ser assim. Nós votamos em alguém e esse alguém precisa dar conta do recado, precisa liderar como gente grande, fazer como gente grande, dirigir o país como gente grande. Não queremos brincadeira dentro da política, nós precisamos de pessoas sérias, de pessoas comprometidas. E assim a gente vai tentando, vai votando, vai sempre errando. Vocês podem dizer assim: ah, mas votou naquele ou naquele. É assim que é a vida. Nos colocam pessoas, candidatos, e a gente vai tentando acertar. Mas a gente sabe que está complicado, muito complicado. Pobres cada vez mais pobres e ricos cada vez mais ricos. Onde já se viu nós estarmos em pleno século XXI e a gente vê passar pela mídia que nós temos pessoas cozinhando a fogão a lenha. Gente, que coisa mais arcaica. Onde está, gente, os nossos líderes? Onde estão as pessoas que nós elegemos para poder mudar esse país e não deixar entrar nesse caos que nós estamos vivendo? É difícil, é complicado. Aí vão dizer assim: ah, mas você votou nele. Uma tentativa frustrada, na bem verdade, mas sempre há tempo. Nós, enquanto eleitores, precisamos nos unir e não criticar um ao outro dizendo assim: você votou nele, agora aguente. Não pode ser assim. Nós somos uma só sociedade e essa sociedade precisa olhar uma pela outra. Precisamos
fazer com que as coisas mudem para melhor e nunca para pior, porque de coisa errada a gente já está cheia e a gente precisa mudar a real situação que estamos vivendo, porque a pobreza está muito gritante em nossa sociedade. Os pobres, né, as pessoas que têm menos condições do que eu, do que você, estão perecendo. Dizer que nós temos mais de 15 milhões de desempregados, e quando esses arranjam emprego é porque ele montou o seu negócio, ele abriu sua barraquinha, ele levou sua fruta, sua verdura para vender, e não é porque tem carteira assinada. Os nossos brasileiros estão, a maioria, sem carteira assinada, sem direitos básicos, que é seu, que é de direito seu. Precisamos ler a nossa Constituição, precisamos ser políticos e dizer que nós não temos nada a ver com a política. Temos sim, é por isso que nós vivemos desse jeito, porque nós não lutamos pelos nossos direitos, nós não conhecemos, na bem verdade, os nossos direitos, né? Sabemos os deveres, mas os direitos a gente desconhece. Nós estamos num país em que a população está cada vez de idosos. Os nossos jovens, falaram o que deles, estão totalmente largados. As escolas cada vez menos preparadas, os idosos jogados à mercê, salve-se quem puder. Não temos nada de benefício para os nossos idosos. Os postos, as UBSs estão assim, sem medicamento. Eu falo disso porque a gente conhece a realidade do nosso bairro. A gente sabe, a gente ouve falar. As pessoas adoentadas, doentes, vão procurar medicamento e não tem medicamento. Ou seja, além do nosso salário estar baixíssimo, de nós não termos direitos a nada, nós ainda não temos medicamento, que é direito do governo subsidiar a população mais carente. Então, dizer o que, gente? Fazer o que? A gente nunca cobrou formação de nenhum presidente, formação de nenhum vereador, de um prefeito, de um governador. Vamos elegendo. Salve-se quem puder e dê no que possa dar. E aí é que está o erro. A gente não conhece os nossos deveres direitinho, os nossos direitos. Eu digo assim, que Mandela, ele brigava pelo seu povo, ele amava seu povo, brigava pelo seu povo, mas uma briga honesta, amorosa, de pai para filha, tanto é que ele era chamado de pai. Que presidente nós colocamos no nosso governo para ser chamado de pai? A gente teve um mito, tem um mito, mas o mito, infelizmente, está deixando a desejar. É com muito pesar que eu digo isso do fundo do meu coração. Esperei ardentemente que as coisas fossem diferentes, mas erramos. Mas ainda dá tempo, senhor presidente. Mude a situação atual que estamos vivendo, conserte o nosso país. Eu sei que é difícil para uma pessoa só, mas você não governa sozinha. A culpa não deve recair sobre a sua cabeça, mas em todos aqueles que estão à sua volta. Aqueles que não deram chance para você governar. Não tira a sua culpa de estar errado, de estar certo. Você é o nosso presidente, mas precisa olhar para o nosso país com mais carinho, com mais amor. Está deixando a desejar. O nosso ministro da Economia governa para ricos. E nós sabemos que nós temos uma grande população de pobres e crescendo o número de miseráveis, pessoas largadas pelas ruas, abandonadas, sem direito a um teto, sem direito à escola, melhorias, para que a gente possa ser felizes vivendo o nosso mundo. Então, para que nós possamos ter os nossos direitos, precisamos conhecer os nossos deveres. Vamos ler mais a Constituição, prestar atenção nos
na mídia, prestar atenção nas pessoas que estão liderando, para que a gente não erre mais. Meu Deus, até quando viver tentando? Eu vou estar há uns 500 anos já, gente, tô velhinha, e então dificilmente a gente acerta, mas há tempo de mudança. Precisamos estar preparados para a nova eleição do ano que vem, para que a gente acerte. Não vamos criticar uns aos outros, dizendo que você votou naquele fulano, ciclano, você merece o governo que tem. Nós não merecemos isso, nós merecemos coisas melhor. Pessoas com capacitação. Nós nunca cobramos formação de ninguém que nos lideram, mas precisamos começar a cobrar. Que tenham pessoas preparadas para nos liderar. É assim, a gente vai tentando, mas precisamos acertar. Vocês vão dizer, votou em pessoa errada, mas qual é o certo? Qual é o certo? Porque é difícil a gente acertar, porque nós não temos ninguém preparado, ninguém capaz de nos liderar com amor, com carinho. Vamos mudar o que está aí, votando nas pessoas certas, conhecendo antes de votar, pesquisando, nos informando, conversando entre amigos, entre rodas de vizinhos, para que a gente saiba em quem votar. Porque fica difícil a gente